Bom, ninguém pediu nada porque o negócio de youtuber, né? Ah, pediram muito esse vídeo aqui, aí eu vou fazer. Não, ninguém pediu nada, mas eu vou fazer o vídeo aqui dos 5 termogênicos mais fortes do mundo para acabar com a gordura de uma vez. Então, já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque se você está achando que o primeiro é termogênico, é efedrina, é clenbuterol, é T3, T4, tá tudo errado. O negócio aqui é mais pesado. Nosso número 5. Uma substância que ficou muito famosa ali por volta de 2010, né? Teve um ápice muito grande da DMAA. DMAA era uma substância que estava dentro do Jack, dentro dos termogênicos como Lipo 6, e era assim bastante forte, tanto forte que foi banida, porque criava um grau de dependência muito grande, fazia muito mal. Não é bem essa a definição, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: a gente sabe que essa substância aqui vai ser banida, mas até agora não foi, vamos meter no mercado. Aí a FDA, a Organização de Drogas e Alimentação dos Estados Unidos, foi lá e bloqueou. Mas muita gente usou e queimava bastante gordura, só que fazia muito mal. Número 4. Tanto mal quanto a efedrina. Leandrão, efedrina ou DMA? Efedrina ainda queima um pouco mais de gordura, principalmente porque o pessoal da efedrina combina a efedrina com cafeína, o que torna a mistura muito poderosa e muito perigosa também. Inclusive, eu não acho muito legal que você faça essa combinação sem muito conhecimento. Inclusive, Leandro Twin já fez vídeo sobre efedrina e cafeína aqui? Já. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema quando tiver qualquer dúvida. A efedrina era muito utilizada também nessa época, porque tínhamos o Franol e o Marax, que eram compostos de sulfato de efedrina, só que o Marax já tinha um sedativo na fórmula, então a galera já não gostava tanto. Depois o Franol saiu de circulação e isso deixou a efedrina bem mais escassa. Hoje vocês escutam falar muito menos, né? Eu escuto muito menos. É difícil um aluno meu vir falar: pô, Leandrão, eu quero tomar um Franol, uma efedrina. Nossa, acho até estranho. Mas em 2010 era uma febre, a galera toda tomava. Número 3. Esse já continua ainda mais utilizado até hoje, que é o clenbuterol ou o salbutamol. Eles também são estimulantes, né, do receptor beta, mas de um beta específico. Então você tem vários sítios do beta e a efedrina atua, a cafeína atua em todos. Ele atua em alguns e outros não. Então, por exemplo, ele não tem um efeito muito bom para reduzir o apetite. Já para queimar a gordura, acima da efedrina normalmente. Aqui tem uma grande, uma grande discussão. Muita gente prefere um, prefere outro, mas de qualquer forma, os colaterais do clenbuterol são bem, da tremedeira. E temos também um grande problema, porque gente que precisa, sabe, de bombinha, sabe aquela para dar aquela respirada? Se você usar clenbuterol, você satura o teu receptor e o dia que você tiver com falta de ar e precisar usar, se ferrou, porque não funciona. Então, cuidado, é bem perigoso, tá, galera? Agora, mais perigoso é o T3 e o T4, os hormônios da tireoide. Galera, é muito eficiente, queima muita gordura, realmente. Só que assim, se você joga a tua tireoide lá pra cima, você pode ter todos os sintomas de hipertireoidismo. Então até unha quebradiça, cair cabelo, ficar muito agitado, crise de ansiedade, não consegue dormir, não consegue comer. Então assim, Leandrão, mas eu vou jogar um T3 e T4 e vou acertar a dose. Olha, se você acertar a dose, mesmo assim você vai ter efeitos colaterais, menos durante o uso, só que no pós é como se fosse um uso de esteroide. Então você tem uma diminuição da produção do teu T3 do teu T4 natural, e aí você tem um crash metabólico depois. E com isso você volta a engordar bastante. Isso acontece com todas as outras, tá? Mas no T3 e no T4 é ainda mais. Então é bem complicado o uso. Para quem não é atleta, sendo bem honesto, não faz o menor sentido. Porque se você não consegue queimar gordura com dieta e cafeína, desculpa, você não sabe treinar nem fazer dieta. E você pode aprender aqui no canal de graça, fica tranquilo, não estou te ofendendo não. Estou te querendo te ajudar. Mas você precisar do T3 e do T4 para isso não faz muito sentido. Então, para quem não é atleta, normalmente não se usa. E o nosso número 1, que é o 2,4 de nitrofenol, também conhecido como DNP, que é um composto que é utilizado em pesticida, que é utilizado em armamento de guerra, naqueles produtos para invernizar madeira. Quer dizer, Leandrão, tem gente que usa isso aí? Tem. Mas esse aqui mata e mata. Muita gente morreu mesmo. Entendeu? Tem gente que usa isso? Tem gente que usa isso. É uma substância extremamente potente para queima de gordura. Nem se compara com nada do que a gente falou nessa lista. Mas é extremamente perigosa essa droga. Inclusive, fisiculturistas têm medo de utilizar.
Mas eu vou fazer o seguinte, você quer conhecer mais sobre o DNP? Essa daqui é para resolver o problema. Ou resolve em vida ou resolve em morte, literalmente. Mas dá uma olhada nesse vídeo aqui, tudo sobre o DNP, dinitrofenol.